essa palavra no coração. E que nós, como igreja, possamos estar recebendo nessa noite, Pai, essa porção, esse manancial, e que Tu fales conosco nessa noite através dele. Unge, abençoa, direciona e faz resplandecer a glória do Teu Espírito no meio da Tua igreja nessa noite. Mais uma vez, para louvor da Tua glória. Amém e amém. Amém, igreja. Deus é bom, né? E misericordioso. Isso que é maravilhoso. Tem uma palavra rápida nessa noite, mas creio que é de Deus para as nossas vidas. Abra sua Bíblia no Salmo 137. Eu compartilhei esse texto hoje no momento de louvor, na parte da manhã, no culto da manhã, de uma forma bem rápida. E Deus falou tremendamente comigo com esse salmo. Salmo 137, versículo 1 diz assim: sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas liras nas árvores que havia ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos, eles diziam: cantem para nós as canções de Sião. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino de louvor a Deus, o Senhor? Que nunca mais eu possa tocar harpa, se esquecer de você, ó Jerusalém. Que nunca mais eu possa cantar, se não lembrar de você, se não pensar em você como a maior alegria da minha vida. Lembra, ó Senhor Deus, do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Lembra de como diziam: arrasem Jerusalém até o chão. Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que fizer com você o mesmo que você fez conosco. Aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra as pedras. Aleluia. Abra sua Bíblia também em Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz o seguinte: ora, aconteceu no 30º ano do 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio de Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, já no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Em algumas versões diz o seguinte: ali na Babilônia, na beira do rio Quebar, eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. No capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: então fui eu até o Abide, no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 15. Então fui eu até o Abibe, na beira do rio Quebar, onde estavam vivendo os judeus que haviam sido levados como prisioneiros. E fiquei ali 7 dias espantado com o que eu tinha visto e ouvido. Palavra do Senhor nosso Deus. Você pode dizer amém, querido? Bom, a gente já escutou diversas vezes a respeito daquele povo ser levado cativo à Babilônia, né? Eles serem prisioneiros pela Babilônia, Jerusalém destruída. E esse salmo relata algo muito interessante. Diz um pouco que eles se lamentam, eles choram pelo aquilo que estava acontecendo com eles.
sentados na beira do rio Quebar, da Babilônia, choravam quando lembravam de Jerusalém, de Sião. E eu achei isso muito interessante, porque no meio desse povo, tinha aqueles que estavam chorando, no mesmo lugar. Mas no mesmo lugar, tinha uma pessoa chamada Ezequiel, que onde nós lemos no texto, Ezequiel capítulo 1, que ele não estava chorando, muito pelo contrário, ele falou que ele viu a mão do Senhor. E o que ele viu e aquilo que ele ouviu da parte de Deus, ele ficou espantado. E eu achei isso muito interessante, porque no mesmo lugar de sofrimento, no mesmo lugar onde essas pessoas estavam chorando pelo passado, e o outro estava se alegrando e desfrutando daquilo que Deus estava revelando para o seu futuro. E quando Deus traz essa palavra no meu coração, a primeira coisa que Ele diz é o seguinte: o que determina a sua vida não é a situação em que você se encontra, mas é aquilo que você tem visto e tem escutado. Diz para o seu irmão, o que determina a situação o que determina a sua vida não é a situação em que você se encontra, mas é o que você tem visto e escutado. Visto e escutado. A palavra do Senhor diz: enquanto aquele povo estava se lamentando pelaquilo que aconteceu lá em Jerusalém, choravam. E não choravam por motivos bobos, muito pelo contrário, tinham motivos para chorar, de fato. Talvez se eu estivesse lá, eu também estaria chorando, eu estaria me lamentando. Mas a palavra do Senhor é muito clara quando diz que existia um homem chamado Ezequiel, que estava no mesmo lugar que aquelas pessoas estavam, à margem do rio Quebar. Mas diz o texto que ele, em vez de chorar, ele buscou algo do Senhor para a vida dele. Diz o texto que ele viu, teve uma visão de Deus. E quando ele ouviu e viu aquilo que Deus estava revelando para ele, ele ficou espantado, maravilhado. E se a gente lê no capítulo 2, Deus troca um diálogo com ele, que Deus disse para ele o seguinte: levanta. Eu vou até ler essa parte, meu irmão. No capítulo 2, versículo 1: quando vi isto, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé, e eu ouvi o Senhor dizer. Sabe, no momento de dificuldade, quando as coisas aparecem para mim, eu não sei como resolver, eu não sei nem como sair desses momentos de angústia antes que eu passo, Deus trouxe uma palavra no meu coração dizendo que é Ele que me faz ficar em pé. Senhor Jesus, é Ele que me faz ficar em pé. Mas não é Ele que me faz ficar em pé do estalo. Existe uma disponibilidade que tem que partir de mim em querer olhar para o alto. Enquanto pessoas voltavam os seus olhos para o passado e se lamentavam por aquilo que passou, diz o texto que Ezequiel abriu os seus olhos e viu a mão do Senhor Jesus sobre a vida dele. Querido, a mão do Senhor teu Deus está todos os dias sobre a tua vida. Não existe dúvida nenhuma que venha me tirar que a mão de Deus está sobre você. Mas talvez o que traz a diferença é que você nem sempre vê. Talvez o que traz uma percepção para mim e que eu venha duvidar ou deixar de acreditar no Senhor é que nem sempre eu estou vendo essa mão. Talvez os meus olhos estão voltados para aquilo que me angustia, que me entristece, que me magoa. Mas Deus nessa noite, no momento de comunhão que eu estava com Ele, Ele falou: Senhor, Rodrigo, volta os teus olhos para mim, porque a minha mão está sobre você, e muito mais do que a minha mão está em você, eu te coloco de pé quando você está prostrado. Ah, Senhor Jesus, diga para o seu irmão: querido, só Deus te coloca em pé. Interessante que o outro ponto que eu vejo desse texto, que é o que vemos e ouvimos, influencia a sequência da nossa caminhada. Você pode dizer para o teu irmão: o que vemos e ouvimos influencia a sequência da nossa caminhada. Sabe por que influencia?
Porque no Salmo 137 diz que quando aquelas pessoas estavam se lamentando e chorando pelo aquilo que passou, diz o texto que eles penduraram as liras numa árvore que havia ali. Ou seja, aquilo que eles faziam, que adoravam a fazer, que é louvar o Senhor, eles por um momento abriram mão daquilo e penduraram as liras. Por isso que eu digo, e que Deus colocou no meu coração, que em relação àquilo que nós vemos, naquilo que nós ouvimos, isso altera, isso modifica, às vezes, a sequência da nossa caminhada. Talvez aquilo que eu tenha deixado de escutar, ou aquilo que eu estou vendo, tenha me desanimado a tal ponto, que aquilo que Deus colocou no meu coração de uma forma cheia de amor para fazer, eu tenho colocado num canto. Eu estou esquecendo aos poucos. Deus me faz lembrar aqui algumas coisas. E é claro que tem dias que a gente nem sempre está desejoso em louvar, né? Nem sempre a gente está desejoso em fazer aquilo que Deus coloca no nosso coração. Mas essa situação cresce e floresce quando nós deixamos de olhar e de ouvir aquilo que Deus tem para nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa no Salmo 138, quando te chamei, tu me respondeste, e com teu poder aumentaste as minhas forças. Meu irmão, que coisa linda. Num dia de cansaço, num dia de tristeza, pegar e ouvir, em vez de ouvir palavras maldizentes, em vez de ouvir palavras que até fluem, que saem da nossa mente, palavras de derrota, de cansaço, ouvir a palavra de Deus, que diz o seguinte: quando te chamei, tu me respondeste, Senhor, e pelo teu poder aumentaste a minha força. Meu irmão, isso te faz voltar para o trilho de Deus. Isso te faz te levantar. Isso te faz animar, isso te motiva, te alegra. E tem um texto que eu acho maravilhoso, que é Mateus capítulo 26. Abra a sua Bíblia lá rapidinho. Mateus capítulo 26, no versículo 26 ao 30. Diz o seguinte: a ceia do Senhor. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Versículo 30. Então eles cantaram canções de louvor a Deus e foram para o Monte das Oliveiras. Meu irmão, que texto tremendo. Se você for ler alguns versículos antes, ou ler o capítulo todo, você vai entender que naquele momento ali de banquete, de festa, aquele jantar, Deus faz revelações surpreendentes. Deus, a primeira revelação que Ele faz, que o fim dele estava próximo, que Ele iria ser crucificado. E a segunda revelação que Ele faz, que naquela mesa das pessoas que estavam sentadas, teria um traidor. E eu fiquei imaginando isso diversas vezes. Imagina você fazendo um banquete, um jantar comemorativo na sua casa. E nesse jantar e nesse banquete você se levanta e diz o seguinte: olha, logo logo eu morrerei. E vou morrer crucificado, rejeitado, açoitado. E mais, você levanta e fala o seguinte: olha, dessa mesa aqui tem um traidor que irá me trair. Sinceramente, existe clima para entoar um louvor de adoração a Deus? Se fosse no jantar da sua casa, você, depois dessas notícias, você ouvir essa situação, você puxar um hino de louvor a Deus,
Eu falei, Senhor Jesus, isso é muito para minha cabeça, porque eu não faria isso. Mas quando nós estamos voltados com os nossos olhos a Deus, quando nós ouvimos aquilo que Deus tem para nos falar, meu irmão, pode ter o momento que for, a dificuldade que for, o que vai brotar no seu coração é um hino de exaltação ao teu Deus. Ah, Jesus, meu Pai, por tão pouco nós calamos a nossa boca. Por tão pouco, meu irmão, nós não temos vontade de sair da nossa casa e vir tributar louvores a Deus aqui na igreja. Por tão pouco, por uma chuva, por um tempo mais ou menos, pessoas deixaram de estar aqui, porque por preguiça. Outras não. Mas existia uma pessoa que tinha tudo, por um momento de dificuldade, deixar de louvar a Deus. Mas naquele momento o que ele faz é o seguinte: então eles cantaram canções de louvor e foram para os Montes das Oliveiras. Querido, que na sua casa não venham faltar canções de louvor a Deus. Que na sua vida não venha faltar canções de louvor a Deus. Que no seu trabalho não venha faltar canções de louvor a Deus. Que no seu dia a dia não venha faltar canções de louvor a Deus. Diz para o seu irmão que no teu dia não venha faltar canções de louvor a Deus. Seja a boca de Deus para a vida dele aí. Que não venha faltar. Que não venha faltar. Glória a Deus, Jesus. No pit stop aqui às quintas-feiras está sendo bênção. E o Esdras compartilhou uma palavra. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Ele não está aqui. Mas ele compartilhou uma palavra que foi bênção, que foi em Isaías 6. Texto do chamado de Isaías, né? Que diz que no ano que morreu, da morte do rei Uzias, e Isaías teve algumas visões, e ele se coloca na disponibilidade de Deus e diz: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser essa pessoa que quero levar a tua palavra. Glória a Deus por isso. Mas o texto continua, e lá no último versículo praticamente, Deus fala o seguinte: olha, existem pessoas que não vão ouvir, existem pessoas que não vão querer acreditar, talvez existem poucas pessoas que vão ficar, mas olha, e ele dá dois exemplos, de duas árvores, que o Esdras falou, e ele trouxe um estudo dessas duas árvores, que eu falei, caramba, Esdras, essas árvores eram a terebinto e o carvalho, ainda que o toco permaneça, florescerá. E no estudo de Esdras ele fala que essas duas árvores têm características de firmeza, raízes profundas, que ainda que corte a árvore, o toco é o suficiente para fazer brotar uma árvore nova. E quando eu lendo esse texto em casa, mas na calma, Deus falando para Isaías: Isaías, tem pessoas que não vão querer, e talvez você vai se entristecer, hein, pelo teu ex-me aqui, hein? Você já se entristeceu em algum momento, quando você veio cheio de vontade de dizer e a pessoa nem te ouviu? Mas olha, Isaías, você e todas as outras pessoas, assim que vocês forem como essas duas árvores aqui, estejam destruídos, mas como estando ainda o toco, florescerá brotos novos, galhos novos, folhas novas. Deus é o Deus de renovo, meu irmão. Deus é o Deus de restauração. Deus é o Deus que faz brotar coisas novas, ainda que nós nem acreditamos ou pensamos. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus que restaura. E quando eu clamo essa palavra, eu falo: Deus, restaura, Pai. Restaura as vidas, Senhor. Ainda que esteja em toco, ainda que esteja lá no chão, mas em Ti há raízes profundas. Raízes profundas. Raízes profundas. Voltando no Salmo 137, no versículo 4: mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? Eles tinham um costume, tinham uma religiosidade. Louvar a Deus é no lugar santo, Jerusalém, é no lugar específico, o templo. Agora não tem mais nada disso.
O nosso louvor está incompleto. A nossa vida está incompleta, porque não temos razão para adorar a Deus. E quando veio essa palavra no meu coração, incompleto, 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 é uma visão que veio no meu coração, que Deus colocou para mim. Veio um texto em João capítulo 5, sobre a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Diz aquela palavra, eu não vou ler com vocês, que eu creio que já é muito conhecido e vocês já sabem, que aquele homem estava há 38 anos procurando uma cura. E quando o anjo descia, pessoas eram curadas que estavam no tanque. E quando Deus encontrou aquele homem, perguntou para ele: o que queres? Ele: eu quero ser curado. E Deus o curou. Só que Deus, muito mais do que curou, porque existiam pessoas naquele tanque, provavelmente, que não professavam Cristo e eram curadas, porque elas estavam em busca de um milagre, estavam em busca de uma cura, de uma deficiência. Mas quando Jesus chega para aquele homem, cura aquele homem, não cura só a sua deficiência. E isso fica tão claro que no capítulo seguinte, se eu não me engano, as pessoas vão criticar Jesus porque ele curou. E Jesus fala: vocês estão criticando porque eu curei um homem por completo? Pela sua totalidade? Quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, eu pensei: Senhor Jesus, existem momentos que nos achamos sozinhos, incompletos. Existem momentos que eu acho que eu estou perdido, que eu acho que a resolução do meu problema é aquela cura, é aquele milagre de uma certa deficiência. Mas o Deus a qual nós servimos é aquele Deus que faz muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Aleluia, Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que quando Jesus entra, meu irmão, Ele não entra para fazer algo incompleto, não. Ele entra para curar a sua alma, Ele entra para curar o seu corpo, Ele entra para curar pela totalidade que você precisa. E quando aquele povo estava dizendo, se lamentando e chorando, por que louvar? Por que louvar? Por que louvar se nós não estamos mais lá? Estamos em povos desconhecidos, estamos em lugares que nós não estamos familiarizados, estamos em lugares que nós não estamos completos, satisfeitos. Deus falou para mim o seguinte: filho, o que te traz satisfação não é uma cura. O que te traz satisfação nem sempre é aquilo que você acha que você precisa, mas que te traz a sensação de estar completo, de estar satisfeito, de estar feliz, de estar alegre. É quando Jesus entra na sua vida e quando Jesus te cura. Não é um tanque que te faz satisfeito, porque eu creio que tem pessoas que entraram para aquele tanque, tem pessoas que receberam a cura e logo depois provavelmente estariam enfermas novamente. Isso foi até falado na aula do Flávio, na escola dominical. E eu falei: Deus, glória a Deus, Pai, porque às vezes por não ouvir a voz certa, por não olhar o lugar certo, nós desviamos o foco daquilo que nós de fato precisamos. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração, Deus falou o seguinte para mim: Rodrigo, não importa o lugar, não é a circunstância que te faz a sua vida. Como eu anotei aqui, o que determina a sua vida não é a situação que você se encontra, mas é o que você tem visto e ouvido da parte de Deus. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Eu falei que é algo bem rápido. Eu quero orar por você. Quero orar nessa noite. Quero orar, quero pedir ao Senhor Jesus. Talvez nós estamos nesse lugar, à margem do rio Quebar. E Deus está com a sua mão sobre nós. Deus está desejoso em nos colocar em pé, como fez com Ezequiel. Mas nós insistimos em ouvir, em ver aquilo que não nos coloca no lugar devido. Pai, eu louvo o Teu nome, Senhor Jesus, Deus, porque Tu és o Deus que fala, Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus vivo.
A Tua palavra é bem clara, Senhor, e nos traz vida, Senhor Jesus, Pai. Pode existir pessoas, ó Deus, que não expressam, Pai, aquilo que estão sentindo, ó Deus. Mas nós louvamos a Ti porque Tu és o Deus que sonda os corações. Pai, como foi declarado o salmista, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Às vezes nós achamos que estamos fazendo certo, Pai. Às vezes nós achamos que aquilo que nós precisamos e te pedimos tanto é aquilo que vai fazer a nossa vida mudar, Pai. Ah, Jesus, às vezes nós estamos parados e perdendo tempo lamentando algo que passou, Jesus. Às vezes, Espírito Santo de Deus, para não olhar e para não ver o certo, Pai, colocamos de lado a nossa lira, a nossa harpa. Nós deixamos de lado aquilo que o Senhor nos colocou para fazer. Mas Espírito Santo de Deus, da mesma forma que o Senhor levou uma palavra para aquele povo de esperança, de fé, da mesma forma que o Senhor falou para aquele povo não voltar para o passado, mas viver coisas novas, eu creio que Tu tens coisa nova para a Tua igreja também, Jesus. Pai, se há algum sentimento, se há algum desejo, se há alguma emoção, Deus, que faz nos aprisionarmos, ó Pai, no passado, nós pedimos pelo Teu nome, Senhor Jesus, nos faz olhar para o alto, nos faz ver a Tua mão, nos faz ver a Tua verdade que liberta, porque nós queremos declarar como Ezequiel declarou: aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi me surpreendeu. Senhor Jesus, nos surpreende nessa noite, Pai. Nós não queremos voltar da mesma forma que entramos, Pai. Existem coisas que o Senhor precisa mudar em nossa vida, Pai. E eu não quero ser orgulhoso, Pai. Eu não quero ser, Pai, arrogante. Eu não quero ser, ó Deus. Mas eu quero me colocar, ó Pai, como filho tantas vezes desobediente, ó Deus. Como filho tantas vezes, ó Deus, omisso, Pai. Como filho tantas vezes rebelde na Tua casa, Senhor, em Te pedir e não saber como pedir, Deus. Em falar e não querer Te ouvir, Senhor Jesus, Deus. Mas Deus, Pai, nos dê a Tua mão, Pai, nos segura, Senhor, e nos levanta, porque Ezequiel declarou que quando o Teu Espírito entrou na vida dele, colocou ele de pé. Pai, que o Teu Espírito nessa noite entre na nossa vida, porque damos liberdade por agir do Teu Espírito, e nos coloque em pé, Pai, nos coloque em pé, diante dessas situações que nos levam para baixo. Nós queremos marchar, Pai, o mandamento, a Tua voz para aquele povo foi marchar, Pai, nós não queremos parar, nós não queremos recuar como igreja metodista em Pendotiba. Os ministérios vinham marchar, Pai, aqui os membros dessa igreja vinham marchar, Pai, vinham marchar, ó Deus. Em nome de Jesus é o que eu Te peço, Pai, é que eu louvo, que eu exalto o Teu santo nome. Seja adorado, Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é bom, amém? E o Senhor não quer que você vá para casa do mesmo jeito que você entrou. Ele quer que você saia daqui com essa palavra ardendo no seu coração, amém? Toma posse disso. Eu queria que você abraçasse alguém que não fosse o seu marido, a sua esposa, mas que um irmão saísse e abraçasse outro irmão e disse assim para ele: olha, o Senhor nessa noite te coloca de pé. Amém? Recebe uma irmã, saísse do seu lugar, abraçasse aí um irmão. Amém? Olha, o Senhor te coloca de pé nessa noite. Amém? Renovando as tuas forças, te abençoando, te fortalecendo. Ele te coloca de pé nessa noite. Recebe essa força do Espírito Santo de Deus nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom demais. Amém? Recebe essa força, essa palavra viva sobre o teu coração, amém? Em nome de Jesus. Nosso Deus é bom demais. Glória a Deus. Senhor, nessa noite nós nos alegramos em Ti. É bom, Senhor, é bom Te servir, é bom estar na Tua presença. Só te lembrando que domingo que vem de manhã, o nosso culto começa às 10 horas. Não tem escola dominical,
mas você vai convidar um irmão, uma irmã, um amigo que você esteja evangelizando, falando do amor de Deus, porque o nosso irmão, o pastor William, vai estar gravando o seu DVD, o testemunho, o mover de Deus na sua vida. Então, vai ser uma grande bênção. E à noite nós vamos ter um momento muito especial com os juvenis. Então, esteja na casa do Pai, porque sabe quem vem, a figura principal é o Senhor Jesus Cristo, vai estar conosco. Amém? A gente tem um caldo, não sei de quê, mas é um caldo gostoso que foi preparado para você. Então, você vai para casa com a sua barriguinha cheia, o seu espírito fortalecido e o estômago também forradinho aí, né? Então, antes de você sair, passa lá embaixo, que tenho certeza que você vai ser abençoado. Amém? Pai, obrigada por esse momento que nós estamos reunidos como igreja. Obrigada pelo discernimento. Obrigada pelo direcionamento da Tua palavra, que nos leva a colocar Cristo no centro da nossa vida. Obrigada, Senhor. Deus, esse é o caminho que a gente precisa andar, aonde Cristo precisa ser o centro. Ó Deus, para que de fato, de verdade, nós possamos permitir que o nosso templo, o templo do Teu Espírito, o nosso corpo seja templo do Teu Espírito Santo. Aí as coisas vão ser diferentes, Pai. Continua trabalhando conosco. Não desiste de nós, Deus. Continua investindo na nossa vida, nos esvaziando, para que nós possamos nos despojar desse corpo, dessa velha natureza a cada dia, e deixarmos o Teu Espírito Santo ser tudo em todos, para a glória do Teu nome. Leva esse povo em paz, esse povo que Tu tens amado, esse povo que Tu tens caminhado junto. Leva eles em paz. Torna-os invisíveis do inimigo, mas que a mente desse povo seja trabalhada para ser levada a um cativeiro permanente à mente de Cristo Jesus. Porque aí, Pai, a gente vai estar vencendo a cada dia o seu próprio mal, para louvor da Tua glória. Que o Teu imenso amor, a graça do Cristo ressurreto e a presença gloriosa do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo, com parte do Teu corpo reunido aqui nesse lugar, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Vai nessa